Muito bem, meus irmãos, vamos continuar no nosso estudo no livro de Jonas. Nós já estamos caminhando para o final. Nós já avançamos aí pelos capítulos 1, 2 e 3. Da última vez que estivemos aqui, nós falamos a respeito do desfecho da cidade de Nínive. E agora nós temos que falar do desfecho a respeito do profeta Jonas, porque agora o foco da narrativa se concentra especialmente em Jonas, na reação que Jonas tem a tudo o que aconteceu. Então eu vou ler aqui o capítulo 4, nós não estudaremos o capítulo 4 inteiro, nós leremos o capítulo inteiro, mas estudaremos os versículos de 1 a 5. Será nosso objetivo essa noite esgotar esses versículos, esses primeiros versículos do capítulo 4. Veja então o que diz Jonas, capítulo 4, versículos de 1 a 5, mas leremos o capítulo todo. Jonas 4 diz assim: Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: É razoável minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então termina o livro de Jonas com essa pergunta. O que eu acho curioso do livro de Jonas é que ele é um livro que termina deixando a resposta para você. É você que vai ter que responder essa pergunta, como se você estivesse interagindo aqui com o profeta. Mas nós não chegamos ainda na parte final do capítulo 4, nós vamos iniciar o capítulo 4, estudando aí os versículos de 1 a 5. O que eu quero mostrar para os irmãos, nesse grupo de versículos aqui, é o seguinte: a rebeldia distorce os valores do servo de Deus. A rebeldia distorce os valores do servo de Deus. Nós vemos ao longo de todo o capítulo 4 que Jonas tem valores distorcidos. O modo como Jonas lida com aquela situação, com o arrependimento de Nínive, o modo como ele se relaciona com Deus, como ele se refere a Deus, como ele dialoga com Deus, o modo como ele se comporta num estilo meio estressadinho, meio dramático, fazendo toda aquela cena, mostra para nós que os valores de Jonas estão distorcidos. Ele não está valorizando as coisas como ele deveria valorizar. Ele não está pesando as coisas como ele deveria pesar. Ele não está encarando as coisas como ele deveria encarar. Então, e ele faz isso por quê? Por conta de uma rebeldia. E isso é curioso, é um desfecho curioso para o livro de Jonas, porque nós já vimos nos capítulos anteriores até onde a rebeldia de Jonas o levou. Ele foi parar na barriga de um peixe, no fundo do mar, à beira da morte. Ele mesmo se viu desesperançoso em algum momento ali, enquanto ele estava dentro da barriga daquele peixe. Mas mesmo assim, ele ainda nutre lá no seu coração uma rebeldia, que parece que fica oculta enquanto ele vai contrariado pregar em Nínive. Ele se surpreende negativamente, ele fala: não acredito que eu preguei todo mundo aqui, se arrependeu do seu mau caminho, e diante dessa surpresa ingrata para Jonas, ele fala: quer saber de uma coisa, eu não aguento isso é demais para mim. Então ele externa de novo a sua rebeldia. O que nos leva a ver que talvez Jonas não tenha se arrependido de fato
da decisão dele anterior. Ele talvez tenha ido para Nínive meio contrariado, com o nariz um pouquinho torcido, não estando muito afim de fazer esse trabalho ali naquela cidade. Mas ele foi, fez, teve sucesso, e agora ele fica bravo pelo sucesso dele. Então a gente percebe a incoerência desse profeta. Mas, falando dessa rebeldia de Jonas, nós percebemos aqui nos versículos de 1 a 5, 3 expressões da rebeldia. Se a rebeldia distorce os valores do servo de Deus, e você é um servo de Deus, você deve se avaliar para ver se os traços dessa rebeldia, se as expressões dessa rebeldia acontecem na sua vida também, como acontece aqui com Jonas. Quais são essas 3 expressões de rebeldia? Em primeiro lugar, o inconformismo. Jonas está inconformado pelos acontecimentos recentes. Ele está totalmente contrariado com o que aconteceu. Então, a primeira expressão da rebeldia é o inconformismo. A segunda expressão da rebeldia, que distorce os valores do servo de Deus, é a incoerência. Jonas se mostra incoerente, porque ele admite algumas coisas, ele pronuncia algumas verdades, mas ele age de maneira diferente. Ele sabe quem Deus é, ele sabe o que Deus faz, ele sabe da ação de Deus, ele sabe da misericórdia de Deus, ele se dirige a Deus como sendo o Senhor Deus, ele faz tudo isso, mas ainda assim ele age de uma maneira incoerente a isso, de uma maneira desarmoniosa com isso. Então nós vemos que uma expressão da rebeldia é a incoerência. Servos rebeldes são incoerentes. E outra expressão da rebeldia, que nós percebemos aqui nos versículos 3 a 5, é a teimosia, a insubmissão. Jonas é um homem teimoso, ele persiste no erro. Não basta errar uma vez, não basta ser confrontado uma vez, não basta ver tudo o que está acontecendo ali, ele continua teimoso. E essa é a terceira expressão da rebeldia. Então vamos ver aí esses traços do Jonas rebelde, esse profeta que teve sucesso na sua missão, mas que não queria ter sucesso na sua missão. E vamos ver como Deus, então, conduz esse aprendizado aqui a Jonas, que não se limita apenas a Jonas, mas certamente tinha por alvo chegar ao povo de Israel, também rebelde naqueles dias, e certamente serve para nós hoje também como instrução e como confrontação ao nosso próprio comportamento. Porque pode ser que nós nos encontremos em Jonas, e isso é problemático. Isso nós devemos então mudar a nossa postura. Se nós somos pessoas rebeldes, nós devemos mudar a nossa postura, porque nós podemos expressar isso na nossa vida a partir de incoerências, a partir de insubmissão, a partir de teimosia e de inconformismo, que é o primeiro traço que nós vamos ver aqui. Então acompanhem comigo, a rebeldia distorce os valores do servo de Deus. Primeira expressão da rebeldia é o inconformismo. O texto diz assim no versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Quando nós vemos esse primeiro versículo, tendo em vista o que aconteceu nos versículos imediatamente anteriores, nós percebemos alguns contrastes que o livro quer nos mostrar. Quais são esses contrastes? Em primeiro lugar, se vocês olharem os versículos 9 e 10 do capítulo 3, vocês devem se recordar que Deus é quem estava irado com Nínive. Deus estava irado, mandaria juízo sobre Nínive caso os ninivitas não se arrependessem. Essa foi a pregação de Jonas. Em 40 dias Nínive será subvertida. Então Deus estava irado com Nínive, mas agora quem é que está irado? Jonas. Nós já temos aqui um contraste. Qual é esse contraste? Enquanto o arrependimento dos ninivitas acalmou a Deus, o arrependimento dos ninivitas atiçou a ira de Jonas. Enquanto o arrependimento dos ninivitas foi visto com bons olhos por Deus, o arrependimento dos ninivitas foi visto com maus olhos por Jonas. Esse é o primeiro contraste que nós percebemos aqui no decorrer da narrativa, na virada do capítulo. E há também um jogo de palavras no versículo 1 que as nossas traduções não conseguiram manter. Há um jogo de palavras no hebraico que nos ajuda a ver a gravidade desse contraste. Especialmente vendo a reação de Jonas. O jogo de palavras é o seguinte: a palavra mal, nas nossas traduções, aparece várias vezes ao longo do livro de Jonas, capítulo 1,
O capítulo 3 também aparece a palavra mal, que diz respeito à violência que os ninivitas cometiam, ao comportamento mal deles, ao comportamento violento deles, é a maldade de Deus, a maldade que Deus puniria nos ninivitas, essa palavra aparece várias vezes. E há também a palavra mal aplicada à tragédia iminente que viria sobre Nínive. Aqui não é que Deus faria algo mal, mas a destruição, a tragédia, o julgamento que viria seria algo desolador. É uma palavra compõe ali a mesma raiz dessa palavra. Então nós vemos a maldade de Nínive, nós vemos a tragédia iminente vindo, mas há um contraste aqui agora, porque se nós fôssemos traduzir o versículo 1 literalmente, ficaria mais ou menos assim: isso foi mal, muito mal para Jonas. Mas o que era mal não era a violência, o que era mal não era a destruição, o castigo por conta da violência. Pois é, mas aqui nós temos que a avaliação que Jonas faz disso tudo é que aquilo que aconteceu, o arrependimento dos ninivitas foi algo mal, muito mal. E vejam aqui a mudança. Agora o problema não é mais os ninivitas. Quem é o problemático da história agora? Jonas. Agora o mal não é mais, não são mais os ninivitas. Os maus não são mais os ninivitas. Eles já se arrependeram. Agora o mal é Jonas. E ele olha para tudo aquilo que aconteceu e ele fala: olha, isso foi mal, muito mal. E é claro que as nossas traduções preservaram, ainda que não tenham preservado a literalidade da tradução, preservaram a emoção que Jonas estava sentindo. Com isso, o autor quer falar o quê? Olha, Jonas estava realmente irado. Ele estava contrariado com aquilo que estava acontecendo. A avaliação daquilo que aconteceu aos olhos de Jonas foi a pior possível. Então nós vemos aqui essa mudança de foco. E qual que era o motivo da ira e do desgosto de Jonas? Bom, nós aprendemos um pouco mais disso no versículo 2, mas nós não vamos ver o versículo 2 ainda, nós vamos ver daqui a pouco. Mas por que a misericórdia de Deus expressa para os ninivitas, aqui, para os assírios, por que a misericórdia, a graça, a bondade de Deus incomodou tanto Jonas? Por que Jonas ficou tão incomodado pelo arrependimento deles? Por quê? Por que isso transtornou tanto Jonas? Porque ele viu isso como sendo algo mal, muito mal. Por quê? Bom, existem aqui algumas especulações, são especulações válidas à luz do contexto histórico em que Jonas está inserido, de algumas expressões de Jonas aqui no livro, e também do que nós sabemos dos assírios e da relação da Assíria com Israel. Nós sabemos que os israelitas tinham um forte exclusivismo teológico. Como Deus escolheu, dentre todas as nações do mundo, a nação de Israel, para o judeu, os gentios mereciam a ira de Deus de maneira completa, absoluta. E ir pregar uma mensagem de salvação aos gentios, como fez Jonas aqui, era algo que afetava extremamente o nacionalismo de um israelita da gema, como era Jonas. Ele falou: não é possível isso. Então havia uma ideia de que Deus deveria derramar as suas bênçãos, derramar o seu cuidado, a sua atenção, de modo especial e exclusivo para com Israel. Então parece que Jonas aqui tem uma espécie de ciúminho. É meu Deus, é o Deus do meu povo. Como assim ele vai lá e abençoa outras nações? Não faz sentido isso. Mas há um outro elemento também, além desse exclusivismo teológico, que é um nacionalismo que se expressa em formas militares. Como assim? Bom, nós sabemos que o livro de Jonas está localizado, historicamente, no governo de Jeroboão II. E durante esse período, Israel viveu relativa paz. Foi um período de prosperidade, de conflitos militares ali tranquilos, era um momento de crescimento, de uma leve ascensão econômica até. Israel estava bem, mas continuava pagão, continuava afastado do Senhor. E quando nós olhamos para a Síria, quando Jonas possivelmente olhou para a Síria, ele viu o quê? Uma ameaça. Se a Síria se arrepender, se a Síria contar com o favor de Deus, esse povo vai continuar crescendo. A Síria estava passando ali por um período de expansão leve naquele momento. Se a Síria continuar crescendo e crescer para cima do povo de Israel, não vai ter jeito. E curiosamente, nós percebemos que quase que junto com o profeta Jonas, alguns anos depois, 2 profetas falaram a respeito do juízo que viria da parte de Deus por meio dos assírios. Se vocês olharem o livro de Amós, abra aí sua Bíblia em Amós, capítulo 5. É difícil achar Amós, mas ele está aí, eu garanto.
Na verdade, só você virar uma página da sua Bíblia, você chega em Amós. Uma ou duas páginas para trás, você chega em Amós, capítulo 5, versículo 27. Veja só, Amós e Oséias foram quase que contemporâneos a Jonas, uma diferença muito pequena, e nós percebemos que eles já falavam que viria um julgamento contra Israel por meio das nações, da nação assíria, das nações que estavam ali ao norte de Israel. Veja só, Amós 5, 27. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Damasco aqui é a capital da Síria, não da Assíria, da Síria, que era o império que ficava imediatamente acima ali de Israel, mas além do Damasco, que é o que o texto diz aqui, ficava o império assírio, mais acima ficava o império assírio. E, para bom entendedor, pingo é letra, se os israelitas seriam levados para além de Damasco, qual era a grande ameaça? A Assíria. Ao que parece, Jonas não teve contato com essa profecia aqui, porque o ministério de Amós veio um pouco depois. Mas parece que já havia a percepção de que a Assíria era uma ameaça real naquele contexto, mesmo que ainda não fosse militarmente tão forte. Veja também Oséias, capítulo 11, versículo 5. Aqui já mais evidente. Oséias 11, 5, diz assim: não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se. Então, Jonas tinha razão em temer o império assírio? Claro que tinha, eu também teria. E ainda mais eu vejo Deus sendo favorável, ajudando o império assírio, a capital ali de Nínive, grande cidade do império assírio. Eu fico com medo, eu falo, bom, eu preciso repensar aqui algumas coisas, porque se esse império continuar crescendo e agora contar com o favor de Deus, nós estamos perdidos. E Jonas bem sabia que a sua nação não era uma nação fiel a Deus, não era uma nação que andava nos caminhos de Deus, e o juízo certamente viria, e aqui, profetizado por Amós e Oséias, nós vemos que isso realmente aconteceria. Bom, mas essas são possíveis razões, o livro de Jonas não fala para nós exatamente por que Jonas se incomodou tanto com a misericórdia de Deus aplicada aos ninivitas, mas nós podemos com segurança olhar para esses dois aspectos, a questão do exclusivismo teológico e do nacionalismo muito forte dos israelitas. E nós vemos então que Jonas está inconformado, porque o que Jonas queria era ver o circo pegar fogo. Jonas queria sangue. É isso que Jonas queria. Tanto que mais para frente ele sobe numa espécie de camarote para ficar vendo o que aconteceria à cidade. O que Jonas queria era ver que a cidade fosse destruída, talvez numa repetição do que foi Sodoma e Gomorra. Uma destruição épica, de proporções inimagináveis, para que o Império Assírio não fosse mais uma ameaça e pagasse pela maldade que eles já haviam cometido. Bom, o que nós podemos aprender com esse primeiro versículo, então, que nos fala do inconformismo de Jonas? Jonas viu tudo isso como algo mal, muito mal, mesmo que Deus tenha visto isso como algo bom, muito bom. O que nós aprendemos disso? Bom, nós aprendemos que a rebeldia causa uma desarmonia. Esse inconformismo de Jonas mostra uma desarmonia entre Deus e Jonas. Aquilo que agrada a Deus, desagrada a Jonas. Aquilo que desagrada a Jonas, agrada a Deus. Aquilo que agrada a Jonas, desagrada a Deus. Aquilo que faz com que Jonas fique irado é o que acalma a Deus. Aquilo que faz com que Jonas emita um juízo como algo mal é aquilo que faz com que Deus fale, é bom. Então nós percebemos uma desarmonia entre o rebelde Jonas e Deus. E essa desarmonia, a maldade que agora é aplicada a Jonas, é uma maldade, é uma rebeldia que pode ser aplicada a nós também. Nós, por conta da nossa rebeldia, podemos começar a ter os nossos valores distorcidos e a entrarmos em desarmonia com os valores de Deus, com aquilo que Deus fala que é agradável, que é bom, e que nós, então, começamos a falar que é mal e desagradável. Nós começamos a ficar irado com aquilo que Deus vê como algo bom e começamos a achar normal aquilo que levanta a ira de Deus. Nós começamos a entrar em desarmonia com o Senhor por conta da nossa rebeldia. E eu achei curioso porque isso é muito prático, muito prático. Nós percebemos isso em vários níveis. Nós percebemos isso com as várias igrejas que têm abraçado, por exemplo, o movimento LGBT.
e acreditam que isso, na verdade, é o amor de Deus, isso agrada a Deus, Deus quer que todos se amem, não importa o jeito que for, mas, na verdade, isso é abominação a Deus. Então, nós temos uma distorção de valores aqui acontecendo. Mas nós percebemos isso em outras áreas também. Recentemente, eu fui a um programa de rádio, eu e o pastor Isaac sempre vamos a duas rádios que nos convidam para falar sobre calvinismo e tudo mais. E um dos temas que eu fui chamado para falar foi sobre divórcio. Aí os irmãos sabem que a nossa igreja é quase que solitária na defesa da nossa posição a respeito do divórcio. E um dos meus oponentes, na primeira fala dele, naquele debatedor que estava ali junto comigo, ele disse o seguinte: olha, eu acredito que o divórcio, eu já vi situações em que o divórcio foi uma grande bênção de Deus. Eu olhei aquilo, tive que esperar o tempo dele acabar. Ainda bem que ele não estava ali ao vivo, senão ia dar uma de Augusto Nunes, né? Não ia fazer isso, claro, né? Mas vontade não faltou. E ele terminou a fala dele e eu disse: olha, eu não sei como você consegue chamar de bênção de Deus algo que Deus fala que ele abomina, algo que Deus fala que ele reprova, que ele detesta. Como você fala que isso é bênção de Deus, isso Deus deixa claro em Malaquias que ele se desagrada disso. Então nós percebemos que a mentalidade evangélica hoje é uma mentalidade de distorção, porque é uma mentalidade doutrinariamente rebelde. Aquilo que agrada a Deus, por conta da rebeldia doutrinária, o meio evangélico pensa o contrário. Se isso desagrada a Deus, então isso me agrada. Se isso agrada a Deus, então isso me desagrada. Então há essa inversão, essa distorção de valores aqui. Por quê? Porque nós começamos, por conta da nossa rebeldia, a distorcer aquilo que não deve ser distorcido, que não pode ser distorcido. E nós ficamos inconformados com valores biblicamente claros. Não é à toa que Isaías capítulo 5 fala: ai dos que chamam mal ao mal bem e ao bem mal. Fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. É uma inversão de valores. E isso nós não estamos vendo apenas no mundo afora, nós vemos dentro da igreja. Pessoas defendendo pautas como sendo da vontade de Deus, que nós sabemos que são abertamente contrárias a Deus. Questão de aborto, questão dos gays, do LGBT, questão de divórcio, questão de como atingir a cultura. São coisas que biblicamente são claras, mas que a rebeldia das pessoas faz com que elas se agradem daquilo que Deus reprova. Então nós percebemos que quanto mais rebeldes, mais em desarmonia com o Senhor nós estamos. Mais em desarmonia com o Senhor nós ficamos. Mas a postura de Jonas aqui, esse inconformismo de Jonas, nos ensina algo um pouco mais pessoal. Agora olhando para a nossa postura. Muitas vezes o homem faz como Jonas e se coloca numa posição de juiz. E começa a emitir valores sobre a ação de Deus, sobre o caráter de Deus. E esse questionamento que o homem faz, às vezes sobre o pretexto de: Senhor, eu não entendo o que o Senhor quer dizer, eu não entendo o que o Senhor está falando, eu não consigo entender por que o Senhor tem isso. Ao invés de ser um questionamento legítimo, acaba sendo uma avaliação. Eu não concordo com o que o Senhor está fazendo. O Senhor fez isso, mas isso para mim é algo mal, muito mal. Eu discordo. O Senhor errou. Muitas pessoas se colocam nessa posição de juiz e esse questionamento assume a mesma expressão de Jonas, uma expressão de ira e de rebeldia contra Deus. E nós percebemos isso em várias áreas também. Por exemplo, no luto. Às vezes as pessoas, os crentes, passam pelo luto, um luto inesperado, um luto difícil, um luto amargo, mas as pessoas, ao invés de colocar-se debaixo de Deus em sujeição, o que as pessoas falam? Eu não acredito que o Senhor fez isso. Por que o Senhor levou essa pessoa? Por que o Senhor não me levou? Eu não acredito. Sabe, o Senhor errou. O Senhor errou o alvo. O Senhor tinha que me levar ao invés de levar essa pessoa. E esse questionamento, que pode parecer um tanto quanto piedoso, um tanto quanto, essa pessoa está sofrendo, muitas vezes assume um contorno de questionar a ação e o caráter de Deus. Se o Senhor fez isso, será que o Senhor é bom mesmo? Será que o Senhor é justo mesmo? Ou ainda quando nós lidamos com a salvação, que é o contexto aqui de Jonas da salvação do juízo, mas no nosso contexto, quando nós falamos da salvação eterna das pessoas, muitas vezes nós adotamos uma postura de questionamento também. Nós olhamos para algumas pessoas e nós falamos assim: é sério que o Senhor salvou essa pessoa? É sério que o Senhor salvou ele? Ele que foi a vida inteira corintiano? É sério que o Senhor salvou ele? Tanto São Paulino para o Senhor salvar esse corintiano? Não é não, Puff?
Sério, é sério isso? Por que o Senhor fez isso? Isso para mim é mal, muito mal. Então adota-se uma postura de questionamento. Essa pessoa a vida toda aprontou, mas agora ela se converte no leito de morte. Ah, assim é fácil, né? E eu aqui, estou a vida inteira ralando aqui para conquistar meu tijolinho lá no céu, né? E não consigo. E agora essa pessoa aí... Mas por quê? Uma inversão, uma rebeldia, ideias erradas que as pessoas têm. Outra área que as pessoas questionam a Deus, quando elas veem outras pessoas sendo abençoadas, outros crentes sendo abençoados, e as pessoas olham assim e falam: Senhor, é sério que o Senhor deu essa bênção para ela? Para essa pessoa? Para ele? Ele que não faz nem metade do que eu faço? É sério que o Senhor derramou sua graça sobre ele? É sério isso? O senhor não vê que eu sou muito mais fiel que essa pessoa? O senhor não vê que eu tenho muito mais temor ao Senhor que ele? Mas o Senhor derramou essa bênção sobre ele? Não. Eu acho que o Senhor errou. Eu vou passar o meu endereço de novo, porque aí o Senhor pode enviar de novo aqui pelos correios, porque eu acho que foi para outro endereço. Muitas vezes nós assumimos essa postura. E na prática, meus irmãos, essas coisas não são questionamentos honestos, legítimos de alguém que não entende a ação de Deus, mas nós queremos justificar as nossas ações, nos colocando como juízes e falando: o Senhor errou. O que eu faço é certo, o que eu faço é a melhor saída, eu tenho a melhor administração, eu tenho visão. O Senhor não tem visão. O Senhor perdeu o foco aqui, mas a minha visão é certa. Eu posso dar umas aulas para o Senhor, se o Senhor quiser. E nós começamos então a colocar Deus numa posição de alguém avaliável, como se nós pudéssemos tecer alguma avaliação a respeito do caráter ou das ações de Deus. E é curioso que Jó teve uma postura semelhante. Nós lemos o livro de Jó e nós falamos: poxa vida, Jó passou por poucas e boas, né? Aí nós vemos lá que em tudo que Jó falou, ele não pecou. Mas há um momento do livro de Jó em que Jó começa a fazer alguns questionamentos com uma postura um pouco desaforada. E então chega um momento que a última gota cai e Deus responde a Jó. Veja comigo Jó capítulo 38. Veja porque esse inconformismo de Jonas, que se expressa na nossa vida muitas vezes também, pode ser um inconformismo pecaminoso e marca de rebeldia. Veja Jó capítulo 38. Jó capítulo 38, versículo 1, diz assim: depois disto, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. E aí nós temos uma série de perguntas, onde nós vemos que Jó não sabe de nada, e com isso Deus mostra: você está me questionando por quê mesmo? Qual que é o motivo do seu questionamento? E então nós chegamos no capítulo 40, veja o capítulo 40, versículo 1. Disse mais o Senhor a Jó, não acabou por aí não, continua. Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim arguia a Deus que responda? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, e que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem, e eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Você pensa que acabou? Não acabou não, continue mais um pouquinho. Jó 42, nós chegamos agora na resposta final de Jó. Ele diz: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E aqui a bronca acaba. Aqui Deus já ensinou a lição para Jó. Mas essa é uma lição que Jonas poderia ter aprendido. Porque a ira de Jonas mostra que ele estava inconformado com a ação de Deus. Inconformado com a postura de Deus para com os ninivitas. E isso, é claro, não era apenas uma questão de que ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele sabia muito bem o que estava acontecendo. Ele apenas não concordava com o que estava acontecendo.
A rebeldia distorce os valores do servo de Deus. A primeira expressão da rebeldia é o inconformismo. Segunda expressão nós vemos aí no versículo 2. Volte comigo para Jonas, Jonas 4:2. Nós vemos agora a incoerência. Jonas é alguém incoerente. Veja só Jonas 4:2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Nós percebemos aqui a incoerência de Jonas mais uma vez. Na verdade, nós já tínhamos visto que Jonas era alguém incoerente, lá no capítulo 1, no versículo 9, quando ele fala que ele era hebreu e temia ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Mas Jonas tentava fugir do Deus do céu, criador do mar e da terra, pelo mar. Ele tentava fugir do Deus onipresente na terra, no espaço onde Deus é o criador e soberano. E ele fala que ele temia a Deus, mas ele é desobediente a Deus, ele fugiu. Então nós já tínhamos visto a incoerência de Jonas e nós pensamos, finalmente a incoerência de Jonas foi sanada. Não, um coração rebelde sempre pode aprontar mais incoerências. E agora Jonas é incoerente mais uma vez. Qual é a incoerência de Jonas? Vamos listar aqui para nós não nos perdermos. Vamos caminhar aqui ao texto. O texto fala que Jonas orou ao Senhor. E aí vem uma interjeição, ah, Senhor. Bom, essa súplica que Jonas faz é uma súplica carregada de prepotência e um pouco de arrogância. Ele olha os atributos de Deus, ele lista os atributos de Deus, mas ele não faz isso com o intuito de louvar a Deus. Ele faz isso com o intuito de acusar a Deus, de questionar a Deus. E ele abre a sua súplica falando ao Senhor. E aqui o nome que Jonas usa, para se referir a Deus é o Javé, ou Yahweh, ou a gente não sabe exatamente como pronuncia, mas eu gosto de falar Javé. O pastor Marcos gosta de falar Yahweh, né, pastor? Yahweh. Eu gosto de falar Javé. Mas ele usa esse nome aqui. Por que Jonas usa esse nome aqui? Por que isso mostra uma incoerência? Esse nome que Jonas usa aqui, o nome de Deus, é o nome que Deus usa para referir a si como Deus da aliança. O Antigo Testamento fala de Javé como Deus da aliança. É o nome que lembra os israelitas a respeito da fidelidade de Deus no cumprimento da sua aliança. E ele se aproxima de Javé, o Deus da aliança, com uma postura estressadinha e desobediente. Fazendo biquinho, com o nariz torto, mal criado, criança birrenta. Mas ele se aproxima desse Criador todo-poderoso, que é o Deus da aliança, Javé. E a oração que ele faz é uma oração egoísta, porque talvez não dê para perceber tanto aqui no português, não fica tão evidente, mas no hebraico nós percebemos que não aparecem menos do que 9 referências à expressão eu ou meu. Então ele fala, eu sabia, minha terra, essa ênfase no meu, eu, essa ênfase em Jonas mostra que ele se refere a Deus numa súplica, mas ele não está preocupado em falar com Deus sobre o que Deus fez, sobre como ele poderia se sujeitar a Deus, sobre como ele estava ali confuso. Não, ele fala isso para falar, é o seguinte, eu vou colocar diante do Senhor a minha opinião aqui, ok? É o seguinte, então ele fala tudo que ele queria falar a Deus, mas numa posição, de um jeito que beira o desrespeito, que é um pouco desaforado, arrogante, prepotente. E ele diz, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Quando ele fala, não foi isso que eu disse, essa expressão na nossa cultura poderia ser talvez o equivalente a, eu sabia, ou eu não disse, alguma coisa assim. Eu sabia que o Senhor ia fazer isso, eu tinha certeza que o Senhor ia fazer isso. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, eu tinha certeza, já estava escrito que o Senhor ia perdoar esse povo. Eu sabia, não falei? Olha aí o que aconteceu. Por isso que eu fugi, porque eu sabia que o Senhor ia fazer isso. E aqui nós temos um detalhe interessante da narrativa. Nós começamos a estudar o livro de Jonas e, eventualmente, nós avançamos em alguns capítulos, voltamos para poder entender os versículos com maior profundidade. Mas, se você ler o livro de Jonas numa lida só, você vai perceber que até agora Jonas não tinha falado por que ele fugiu para Tarsis, lá no capítulo 1. Ele não tinha falado por quê. Lá no começo do capítulo 1 fala que ele recebeu a ordem de Deus,
Ele falou, mas Jonas fugiu para Tarsis, ele foi para o outro lado. Por que Jonas fez isso? Ele não fala, mas agora como que num plot twist do livro, como que numa mudança aqui ele fala, eu fugi porque eu sabia que o Senhor era misericordioso. E é nessa hora que os leitores fazem, não acredito nisso. Você desobedeceu a Deus porque Ele é um Deus bom, você desobedeceu a Deus porque Ele é um Deus misericordioso. Eu não acredito. E o nosso queixo cai nesse plot twist que Jonas coloca aqui. Eu não queria ir para Nínive, Jonas diz, porque eu sabia que havia possibilidade dos ninivitas se arrependerem e do Senhor perdoar a eles. Eu não queria isso. Por isso que eu fugi. Porque eu sei quem é o Senhor. E eu sei que o Senhor poderia perdoá-los. E eu não queria dar essa oportunidade a eles. E então agora, na sequência, Jonas lista aqui alguns atributos de Deus. Ele fala que Deus é um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Veja aqui, Jonas era um profeta do Senhor. Nós já vimos no capítulo 2 que Jonas conhecia os salmos, porque a oração de Jonas no ventre do peixe é uma oração que expressa o formato do salmo, até alguns salmos conhecidos de Jonas. Ele, como um profeta do Senhor, era alguém que conhecia os salmos, mas também conhecia a lei de Moisés. Jonas certamente conhecia a lei de Deus. Porque aqui, quando ele faz essa citação aqui no capítulo 2, essas palavras que Jonas coloca aqui, esses atributos que Jonas atribui aqui a Deus, que Jonas diz que Deus é clemente, benigno, misericordioso, essas palavras são possivelmente um eco de um credo do Antigo Testamento que reverbera pelas páginas do Antigo Testamento e que está lá em Êxodo capítulo 34. Abra lá rapidamente comigo, Êxodo capítulo 34. Jonas, como profeta do Senhor, possivelmente, muito possivelmente, conhecia aí a lei de Deus, e ele não apenas conhecia a lei de Deus, como agora, no auge da sua rebeldia, no auge do seu inconformismo, no auge da sua incoerência, ele faz uma alusão a isso, quase que uma citação disso. E ele diz, muito próximo, o que está registrado lá em Êxodo, capítulo 34, versículos 1 a 9, olha só. 6 e 7, perdão. 34, versículos 6 e 7. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. É possível que Jonas tenha o versículo 6 e o versículo 7 em mente, quando ele fala, eu sabia disso. O Senhor já mostrou a sua misericórdia lá atrás para Moisés. Quando o Senhor estava formando o meu povo, o Senhor já mostrou que o Senhor é isso. E é possível que essas palavras aqui, de Êxodo 34, tenham servido de base para uma espécie de credo, que foi repetido várias vezes ao longo do Antigo Testamento e que o povo de Deus tinha muito claro na sua mente. Agora, o que é curioso nós observarmos, é que quando nós lemos o capítulo 34, dos versículos de 1 a 9, que é onde essa citação está inserida, nós percebemos que os atributos que Jonas cita são atributos que foram aplicados à situação de Israel. Deus foi misericordioso, bondoso, compassivo, longânimo com Israel. E por que Deus foi bondoso, benigno, misericordioso com Israel? Se vocês olharem o capítulo 32 de Êxodo, vocês encontrarão a resposta. O que acontece no capítulo 32 de Êxodo, o famoso episódio do bezerro de ouro. O povo cometeu uma idolatria gravíssima, as primeiras tábuas da lei foram quebradas, Moisés, ali tomado de fúria pela idolatria do povo, quebrou aquilo, e depois há então as segundas tábuas da lei, que são registradas aqui no capítulo 34. E é nesse contexto que nós vemos Moisés falando, o Senhor é bom, bondoso, compassivo, misericordioso, se arrepende do mal, benigno. Então é nesse contexto que essas palavras que Jonas cita foram proferidas inicialmente. E Jonas aqui agora se lembra dessas palavras, mas ele não se lembra que o próprio povo dele foi alvo da graça, da misericórdia e da bondade de Deus.
que o próprio Deus da aliança é misericordioso, é bondoso e é fiel para com o povo que ele fez aliança. Deus não havia feito aliança com os ninivitas, mas com Israel ele havia feito uma aliança. O povo quebrou essa aliança, mas Deus ainda assim foi benigno, foi bondoso, foi compassivo, foi misericordioso, foi tudo isso. Então nós percebemos nas palavras de Jonas aqui, não apenas um lapso de memória, mas até um certo grau de hipocrisia. Jonas está sendo hipócrita aqui. Peraí, Jonas, eu não posso mostrar benevolência para outros povos, mas você diz que eu sou tudo isso aí, e eu já demonstrei ser tudo isso aí para com o seu povo idólatra, rebelde, que até hoje adora outros deuses, e você ficar revoltado por causa disso? Essa oração, essa súplica de Jonas tem um quê de sarcasmo, um quê de hipocrisia aqui presente. E esse sentimento mesquinho e exclusivista que Jonas tem, a gente poderia sintetizar da seguinte maneira. Vejam só, se Deus não fosse misericordioso, bondoso, como o próprio Jonas declara, o próprio Israel já teria sido extinto há muito tempo. Há ocasiões em que Deus fala, eu vou acabar com tudo, Moisés. Eu vou fazer um povo a partir de você. E Moisés fala, não, Senhor, por favor, lembre-se da promessa que o Senhor fez aos nossos antepassados. E Deus então fala, ok, por fidelidade e aliança, eu não vou fazer isso. Mas já houve momentos em que Israel, por conta da sua rebeldia, por conta do seu paganismo, da sua rejeição de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, Israel já teria sumido do mapa. Mas Deus é misericordioso e é bondoso. Mas isso se torna pessoal com Jonas, porque se não fosse a misericórdia, a graça, a bondade de Deus, o próprio Jonas já não estava aqui para contar a história. Porque Jonas teria caído no mar e no meio daquela tempestade toda, naufragando ali, indo até o fundo do mar, se não fosse Deus enviar aquele peixe de maneira sobrenatural, com as coordenadas exatas para que Jonas fosse abocanhado, o que teria acontecido com Jonas? Ele teria sido extinto também. Então nós percebemos que a misericórdia de Deus, que Jonas fala aqui, com um certo quê de hipocrisia, até um pouco de sarcasmo e ironia, não é algo que se refere só ao Israel distante, mas é algo que se refere ao próprio Jonas. Mas Jonas olha para tudo isso e fala assim, o Senhor pode ser misericordioso comigo, o Senhor pode ser misericordioso com Israel, mas o Senhor não pode ser misericordioso com os outros povos. E é triste ver que ao invés de louvar ao Senhor pela misericórdia dele, Jonas acusa o Senhor. Jonas se lembra dos atributos de Deus. Ele fala, eu já sabia disso. Mas ele não usa isso para louvar o Senhor. Ele usa isso para acusar o Senhor, para questionar o Senhor, naquela postura de inconformismo que nós já vimos. Ele fala assim, o Senhor é muito bonzinho. O Senhor foi muito bonzinho com os ninivitas. Eu sabia que o Senhor era muito bonzinho. E isso não me agrada. Quais são os atributos que Jonas destaca aqui, atributos de Deus? Jonas fala da clemência de Deus, que diz respeito a um favor dado àqueles que não merecem. De fato, o nosso Deus é um Deus clemente, é um Deus que dá sem nós merecermos. A nossa salvação foi dada sem nós merecermos. Tudo que Deus nos dá sem nós merecermos. O pão que nós comemos, o ar-condicionado que nós temos, a comunhão que nós temos, a vida que nós temos, é um presente que é nos dado sem merecimento algum da nossa parte. Jonas também fala da misericórdia de Deus, que diz respeito à sua compaixão. Nosso Deus é um Deus compassivo. E aqui parece que a expressão que Jonas usa lembra também o cuidado, a compaixão que uma mãe tem pelo seu filho, que cuida ali com atenção, com carinho, um favor amoroso e compreensivo. Essa é a compaixão de Deus. A criança lá se debatendo, com fome, sem entender o que está acontecendo, a mãe vai lá e acalma aquela criança, mostra compaixão por aquela criança. E Jonas fala, nosso Deus é um Deus compassivo. É um Deus que, como uma mãe, se aproxima do seu filho e mostra um favor amoroso, próximo, compreensivo. Jonas fala que Deus é longânimo, tardio em irar-se, a paciência de Deus é grande. Deus não traz o julgamento de imediato, Deus espera. Deus espera muito tempo até efetivamente trazer o seu juízo. Nós vemos isso, a longanimidade de Deus, na própria história de Adão e Eva. Pela desobediência daqueles dois, Deus poderia, com toda a justiça do mundo, ter enviado ali um raio fulminante e matado os dois. Mas ele foi longânimo, e é por meio dessa longanimidade que nós estamos aqui hoje, não apenas vivos, mas sendo beneficiados pela semente da mulher que foi prometida a Adão e Eva. Então nós vemos que a longanimidade de Deus é algo maravilhoso e mostra a paciência dele, não só para com Israel, não só para com Jonas, mas para conosco também.
Jonas fala que Deus é benigno. E aqui a expressão da benignidade de Deus é aquela palavrinha que nós conhecemos muito no Antigo Testamento, hesed, o amor leal de Deus, o amor pactual de Deus, o amor que é fiel e perseverante. Esse é o amor de Deus, a benignidade, que quer fazer o bem para aqueles a quem Ele ama. E Jonas fala que Deus se arrepende do mal, nós já estudamos sobre isso, não significa que Deus muda de ideia, que mostra a sensibilidade de Deus. Deus é alguém que muda a tratativa conforme o arrependimento dos seus servos. Se o povo se arrepende, então Deus suspende o julgamento que estava ali iminente, e então Ele muda a tratativa, Ele passa a abençoar aquele povo. Nós percebemos então atributos maravilhosos de Deus aqui. E nós perguntamos, como pode Jonas olhar para isso? E com arrogância e prepotência questionar a Deus? E o que nós aprendemos com isso? Bom, em primeiro lugar, falando aqui dessa incoerência de Jonas, nós aprendemos que, ao invés de olhar para os atributos de Deus e ter o seu coração quebrantado, Jonas olha para os atributos de Deus e tem o seu coração endurecido. Jonas olha para a misericórdia de Deus e passa a questioná-lo. E se Jonas estivesse nos nossos dias, eu acho que Jonas se daria muito bem com alguns arminianos. É claro que Jonas não é um arminiano, até porque ele falou, o Senhor pertence à salvação, no capítulo 2, ele não é um arminiano. Mas é curioso, por que eu estou falando que Jonas seria um arminiano? Ele seria um arminiano meio às avessas, por quê? Porque ele olha para a ação de Deus e ele se questiona. O arminiano olha para a ação de Deus e fala assim, como Deus pode mostrar misericórdia apenas para os eleitos? Como Deus pode dar graça salvífica apenas para os eleitos? Enquanto que Jonas olha para a graça de Deus, para a misericórdia de Deus e fala, como pode Deus mostrar graça e misericórdia para os ninivitas? Poderia mostrar para qualquer povo, mas para eles. Há um questionamento aqui. E questionar a ação soberana de Deus, como Deus administra a sua graça, sua misericórdia, como Ele administra a sua benevolência, a sua benignidade, é uma postura que o apóstolo Paulo recrimina em Romanos capítulo 9. Abra lá rapidamente comigo. Romanos capítulo 9. Abra aí a sua Bíblia, vamos ouvir aí o farfalhar das folhas, o vai e vem das folhas. Romanos capítulo 9, aproveita e faz um ventinho, para refrescar um pouquinho esse calor aí. Romanos capítulo 9, versículo 14, veja só. Ainda que os arminianos questionem Deus de outra maneira, Jonas também questiona Deus, e o que eles têm em comum é esse questionamento da ação de Deus, do caráter de Deus, de como Deus administra a sua misericórdia, a sua bondade. Veja só, Romanos 9, versículo 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e me compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Ou seja, eu quero mostrar misericórdia aos ninivitas. O que você, Jonas, tem a ver com isso? Nada, eu mostro misericórdia para quem eu quiser. Versículo 16, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Aqui, Paulo está falando da eleição, é claro, mas a posição de questionar a Deus é uma posição que não cabe por conta da explicação que Paulo dá aqui. Porque a Escritura diz, versículo 17, diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? E aí vem, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Os ninivitas estão aqui, são gentios. Assim como também dizem em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e a amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Veja que o questionamento que os arminianos fazem hoje, a atitude, a postura, ainda que o conteúdo seja diferente, a postura é a mesma de Jonas. E o apóstolo Paulo fala aqui, o oleiro tem direito de fazer o vaso para a ira, é o grande questionamento dos arminianos, mas para Jonas, Deus fala, eu tenho o direito de fazer vaso de misericórdia.
E eu quero que esse vaso de misericórdia seja um vaso de nivita. Eu não posso fazer isso? Claro que posso. E nós não podemos questionar a ação de Deus. Nós não podemos olhar para a ação de Deus e questioná-la. Nós podemos não compreender a ação de Deus. Nós podemos não entender perfeitamente por que Deus faz o que faz. Nós não podemos entender a mente soberana de Deus. Mas nós devemos nos colocar em humildade e sujeição, não em questionamento arrogante e prepotente. E nós aprendemos também, falando dessa incoerência, que o servo de Deus, que abandona a rebeldia, o servo de Deus, que diferente de Jonas, é alguém que se submete à vontade de Deus, e que conhece o Senhor, é alguém que deve ser coerente. O que eu quero dizer com isso? É alguém que, sabendo quem Deus é, deve viver em harmonia com isso. Se Jonas sabe que Deus é um Deus misericordioso, bondoso, benigno, ele deve viver de acordo com isso. Veja o que diz Efésios capítulo 4. Abra rapidamente em Efésios capítulo 4. Veja o que Paulo diz no versículo 31. Efésios 4, 31. Se nós conhecemos o nosso Deus, assim como Jonas conhecia o Deus da aliança, Javé, se nós conhecemos o nosso Deus, nós temos que viver em harmonia com isso. Nós não podemos ser incoerentes. Veja só, Efésios capítulo 4, versículo 31. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E Paulo fala, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Se Deus nos perdoou, foi compassivo, benigno conosco, nós devemos ser, portanto, imitadores de Deus. E aqui a palavrinha que Paulo usa para falar de imitadores é de onde nós temos a nossa palavra mímica. Se Deus levanta o braço em compaixão, nós levantamos o braço em compaixão. Se Deus levanta o dedo em benignidade, nós levantamos o dedo em benignidade. Se Deus mexe a sua cabeça em aprovação, nós mexemos a nossa cabeça em aprovação. Nós somos imitadores do Deus benigno, compassivo, bondoso. E isso deve se expressar no nosso convívio. Isso deve se expressar no convívio dentro da igreja. Eu não posso orar a Deus e falar, Senhor, o Senhor é benigno, é compassivo, é misericordioso e perdoa aqueles que se arrependem e me recusar a perdoar o meu irmão. E me recusar a ter um bom relacionamento com o meu irmão. Isso não pode acontecer, isso é incoerente, isso é ser Jonas. É reconhecer quem Deus é, mas não agir em conformidade, em coerência com isso. E Paulo fala, nós devemos ser imitadores de Deus. Jonas precisava ter aprendido isso. A rebeldia distorce os valores do servo de Deus. 3 expressões da rebeldia: inconformismo, incoerência e teimosia. Que é o último que nós vamos ver agora. Versículo 3 diz assim. Jonas 4, 3 a 5. Peço-te, pois, ó Deus, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. O versículo 3 mostra para nós o tamanho da ingratidão de Jonas. Jonas é tão teimoso que ele prefere morrer do que obedecer a Deus. Se as coisas não são do jeito de Jonas, é melhor que Deus leve Jonas então. Se as coisas não saem no script de Jonas, então Jonas não quer brincar. Nós vemos a ingratidão de Jonas, porque ele fala para Deus tirar a vida dele, sendo que alguns versículos anteriores Deus poupou a vida dele. E nós vemos aqui mais uma expressão de incoerência, porque no capítulo 1 Jonas foge da presença de Deus. No capítulo 2 Jonas lamenta por ser expulso da presença de Deus. No capítulo 2 ainda Jonas agradece porque Deus salvou a sua vida. E agora no capítulo 4 Jonas pede, Senhor, me tira a vida. Jonas é bipolar, alto e baixo. No próprio capítulo 4 ele vai para cima e volta, o tempo todo também. Daqui a pouco ele fica feliz, daí ele fica bravo de novo. Mas isso mostra a teimosia de Jonas. Se não é do meu jeito, então eu não quero. E a ingratidão dele parece ser enfatizada, alguns dizem, porque ao desejar a morte, ele está quebrando o voto que ele fez no capítulo 2. Veja o capítulo 2, versículo 9. Mas com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Se Jonas está pedindo a morte, nas entrelinhas o que vai acontecer? Eu não vou fazer voto, não vou cumprir voto de gratidão nenhum. Aliás, não tem como eu cumprir voto de gratidão agora, porque a última coisa que eu estou é grato pelo que está acontecendo aqui. Então nós vemos a teimosia de Jonas. E aí Deus pergunta, Jonas, é razoável essa tua ira? Jonas, é justa essa sua ira? Faz sentido isso? E Jonas não responde.
Jonas então se levanta, o texto fala, então saiu Jonas da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra. Jonas sai da cidade, possivelmente sobe até um ponto mais alto, onde ele conseguiria ver a cidade. Ele faz uma cabana, ele faz uma tenda. Isso para um judeu, para um israelita, não era algo difícil, já que fazia parte da cultura judaica. Pelo menos uma vez por ano os judeus se reuniam na festa dos tabernáculos, onde eles viviam ali por um período curto de tempo, alguns dias, em tendas feitas de galhos e folhagens. Então Jonas possivelmente sabia manusear as folhagens, os galhos lá, para construir uma cabana provisória para se proteger do sol. E ele faz isso, ele arma ali a sua cabaninha e ele fica esperando. Esperando o quê? O texto fala, até ver o que aconteceria à cidade. A cronologia do livro de Jonas nos dá a entender que os 40 dias que deveriam se correr até que o juízo viesse, já passaram. O povo se arrependeu e Deus não trouxe o juízo. Então Jonas viu que o tempo passou, viu que a cidade se arrependeu, que Deus não trouxe o juízo, e então ele fica bravo, que é o começo do capítulo 4. E talvez, se é isso que aconteceu, se essa é a cronologia dos fatos, talvez depois desse diálogo com Deus, Jonas tenha pensado assim, bom, eu já apresentei aí as minhas indagações, já apresentei as minhas discordâncias, eu vou subir ali agora porque pode ser que Deus mude de ideia. Pode ser que Deus repense melhor, veja que eu estou certo, e aí talvez ele mude de ideia. Talvez tenha sido isso que Jonas fez quando saiu e o texto fala que ele ficou esperando para ver o que aconteceria à cidade. Outra opção é que não se passaram os 40 dias aqui ainda. Nós estamos passando pelos 40 dias e Jonas sobe ao morro para ver o que aconteceria ao final dos 40 dias. Mas Jonas, vendo o arrependimento dos ninivitas, ele já sabe. Se o povo se arrependeu, então Deus vai perdoar. Se o povo se arrependeu de verdade, então não vai vir juízo. E se não vai vir juízo, então a minha esperança é que o arrependimento tenha sido temporário, passageiro, e que no final dos 40 dias caia fogo do céu, mate todo mundo, e eu vejo aqui um espetáculo, no meu camarote aqui, na minha cabaninha, vendo o que vai acontecer à cidade. De qualquer jeito, qualquer uma das duas opções, o que a gente percebe aqui é que Jonas quer ver o circo pegar fogo. Jonas quer ver a cidade ser destruída. Quer tenham se passado os 40 dias ainda ou não. E como nós aplicamos essa postura teimosa de Jonas à nossa vida? Bom, Jonas tem uma postura um tanto quanto sádica aqui. Ele quer ver de camarote a destruição do ímpio. Ok, os assírios eram maus, isso faz com que o senso de justiça de Jonas ficasse aflorado. Qualquer um de nós esperaria isso, que os maus fossem punidos. Esperamos isso ainda, na verdade. Mas Jonas tem uma postura um pouco sádica aqui, porque ele sobe até aquele lugar só para ver se realmente vai cair fogo do céu, porque ele quer ver Nínive destruída. Ele não sabe como, se seria fogo do céu. Tá? O texto só fala que a Nínive seria subvertida, o que nos remete a Sodoma e Gomorra, então possivelmente Jonas tinha essa expectativa. Mas Jonas não aprendeu dois conceitos que para nós são simples, mas difíceis. Simples de entender e difíceis de aplicar. Nós sabemos que Deus é plenamente justo, que Deus vingará o seu povo e que Deus fará justiça punindo o mal. Nós sabemos disso, essa é a nossa esperança. Nós sabemos que um dia o Senhor dará a paga para toda a injustiça que foi cometida, que é cometida. Mas nosso Deus não é um Deus sádico. E é importante nós lembrarmos disso. Veja o que diz o texto de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Veja o que o profeta diz a respeito da postura de Deus, como Deus olha a morte do ímpio. Veja só, Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Aqui, tanto no capítulo 33, como também no capítulo 18, nós vemos Deus falando, eu não tenho prazer em matar os rebeldes. Isso não me dá prazer, eu não sou um Deus sádico. Antes, o meu prazer é ver que eles se arrependam. O nosso Deus não é um Deus sádico. As pessoas vêm, muitas vezes acusam, muitas vezes o calvinismo de pregar um Deus sádico. Isso não é verdade.
O texto fala, eu não tenho prazer em punir o perverso, eu não tenho prazer em mandar juízo, eu não tenho prazer em mandar pessoas ao inferno, em trazer juízo, eu não tenho prazer, isso não me dá prazer, eu não sou um Deus sádico. Mas Jonas tem uma postura sádica. Nós temos sim Deus cumprindo sua justiça, isso satisfaz a sua justiça, isso agrada a sua justiça, mas nós não temos um Deus sádico. E outra coisa que Jonas deveria ter aprendido é que o amor, que hoje nós conhecemos como amor cristão, aplica-se também aos nossos inimigos. Jesus falou isso em Mateus capítulo 5, em Lucas capítulo 6, mas Jonas adota uma postura tão mesquinha e tão anticristã, tão contrária ao amor de Deus, tão contrária à postura certa que os servos de Deus devem ter, que ele nem sequer aceita a possibilidade de pregar para os gentios para que eles se arrependam. É o cúmulo, é o extremo de alguém que não está nem aí para os seus inimigos. Quer dizer, ele está tão aí que quer que eles morram. Nós não podemos ter essa postura. Como servos de Deus, nós não podemos tratar os não crentes com ódio. Os não crentes não podem ser objeto do nosso ódio. Nos acusam de sermos homofóbicos. Crente é homofóbico. Eu não sou homofóbico, vocês não são homofóbicos, até onde eu sei. Ninguém aqui tem ódio de homossexual. Ninguém aqui bate em homossexuais. Nós não somos pessoas sádicas que gostam de ver o sofrimento alheio. Nós vemos notícias de homossexuais sendo espancados, sendo mortos, e aquilo pesa no nosso coração também, ou deve pesar no nosso coração também. Nós não odiamos os nossos inimigos, ainda mais, falando nesses termos, nós às vezes nem conhecemos aquelas pessoas. Mas nós sabemos que são pessoas que não têm um relacionamento com Deus, estão distantes de Deus. Mas nós não temos ódio a essas pessoas. O crente não pode nutrir esse ódio no coração. E como servos de Deus, nós não podemos ter a postura sádica de Jonas. Nós não podemos celebrar a morte dos nossos inimigos. Nós não vamos ler agora, mas depois vocês podem ver em Apocalipse capítulo 11. No futuro, quando Deus levantar 2 testemunhas, essas testemunhas serão mortas. E o texto fala que todas as nações farão uma festa de dias, dando presentes, presenteando, celebrando a morte daquelas 2 testemunhas. O mundo inteiro, o mundo pagão, o mundo longe de Deus fará isso. O que mostra para nós que celebrar a morte dos nossos inimigos é uma postura típica dos pagãos. É uma postura típica dos incrédulos. O povo de Deus não faz isso. Nós vimos recentemente o Bolsonaro pegando Covid. E não foram poucos os comentários das pessoas falando, tomara que ele morra. Tomara que o Covid mate ele. Um ódio, aqui não é questão se você é contra ou a favor, mas se você é um crente, essa postura não deve condizer com a sua realidade. Se o Bolsonaro é o seu inimigo, também não. Ou ainda, quando nós vimos o Bolsonaro levando a facada, as pessoas falando, pena que não morreu. Se um crente fala isso, há uma postura sádica nisso. Ou, um tempo atrás, vocês devem se lembrar quando o Osama Bin Laden, acho que foi Osama Bin Laden, foi morto pelo governo americano, houve festa. Celebração, tudo bem, você diz, mas lá há um senso de justiça. Ok, há um senso de justiça nisso sim, mas nós devemos viver em equilíbrio. O crente é alguém que vive em um equilíbrio. Ele lamenta pela morte do ímpio, ele lamenta pela situação com que o pecado fez, com que o homem chegasse, e ele se regozija em ver a justiça sendo feita, mas ele nunca celebra a morte do ímpio. Isso é um equilíbrio que o povo de Deus tem que nutrir na sua mente. Nós não somos um povo sádico. Nós não podemos ter isso. E Jesus fala, vocês têm que amar o seu inimigo. Mas eu celebro quando o meu inimigo morre. Isso não faz sentido. Isso não faz o menor sentido. Nós devemos sim reconhecer a justiça feita, mas nós devemos ser sensíveis ao fato de que o pecado trouxe a morte. E a morte é algo que nos pesa. É algo que nos entristece. Mas talvez você olhe para a postura de Jonas e fale assim, pastor, eu concordo com Jonas. Os assírios eram muito maus. Os assírios mereciam aquilo. Você não viu o que os livros de história falam dele? O Hitler parecia uma mocinha ao piano perto dos assírios. Era nada, era uma criança brincando perto dos assírios. Tamanha era a maldade desses homens. E você fala assim, não, pastor, eu acho que a indignação de Jonas até que faz um pouco de sentido. Eu acho que eles eram maus, eles eram inimigos de Deus e, portanto, eles mereciam sim essa condenação. Eu acho que Deus não tinha que ter mostrado misericórdia para eles, não. Se você tem essa opinião, eu tenho uma notícia para você. Você era o ninivita do século 21. Você era o inimigo de Deus, que merecia o juízo de Deus. Você talvez seja ainda o inimigo de Deus.
Você talvez ainda seja um ninivita que não ouviu a mensagem de Deus e não se converteu ao Senhor. Talvez você ainda seja alguém distante do Senhor, alguém mau aos olhos do Senhor, que merece o juízo eterno. Mas Efésios 2 fala que Deus foi misericordioso, gracioso, bondoso conosco, e nos salvou quando nós ainda éramos inimigos dele. E agora ele nos resgatou. Então nós olhamos para a boa nova da salvação, que é o Evangelho, e nós olhamos para a postura de Jonas e nós falamos, realmente não tem como harmonizar essas duas coisas. Se eu olhar para os ninivitas e falar, eu não gostei do que Deus fez ao ser misericordioso com aqueles homens maus, eu tenho que olhar para a minha vida e falar, eu não concordo com o que Deus fez a me salvar sendo um homem mau também. E se você é um homem mau, está distante do Senhor, há um juízo sobre você ainda. Use dessa misericórdia, se aproxime do Senhor. Olhe para a misericórdia e para a graça do Senhor. O Senhor salva os ninivitas do século 21. Ele continua nos salvando. Ele me salvou o pastor Robson, salvou a todos nós aqui, o pastor Thomas, salvou até o Luciano, corintiano. Ninivita, corintiano, tudo igual. Salvou. Se Deus salva ninivitas, Deus continua salvando pela sua graça e misericórdia pecadores maus, como eu e você. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pelo Evangelho. Obrigado pela boa nova de salvação, que diz que Jesus morreu na cruz por pecadores como nós. Obrigado porque o Senhor um dia mostrou misericórdia para com Nínive. Obrigado porque um dia o Senhor mostrou graça para com aquela cidade, livrando ela do julgamento iminente, do juízo iminente, da tragédia iminente. Mas obrigado em especial porque isso, Pai, é apenas um reflexo do que o Senhor fez na nossa vida. Ao Senhor suspender, tirar de nós o castigo que pesava sobre nós e depositá-lo no seu Filho. Obrigado por essa expressão de graça, misericórdia, bondade, benignidade que nós não conseguimos sequer descrever, Pai. Obrigado porque o Senhor é totalmente bondoso, totalmente misericordioso, e nós louvamos o Senhor por isso. Tira de nós a ingratidão, tira de nós a incoerência, tira de nós a insubmissão, tira de nós a rebeldia, tira de nós a teimosia, Pai. Que nós não sejamos como Jonas, mas que nós sejamos sujeitos ao Senhor. E que nós nos lembremos que o Senhor é bom, e que o Senhor nos salvou, e que o Senhor continua salvando ninivitas hoje. E é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.